gente, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo. Vamos lá, agora nós vamos estudar noção intuitiva de limites, para entender o que é limite, sem fazer o cálculo propriamente dito. Então, ó, noção intuitiva. Intuitivamente, dizemos que uma função f de x tem limite L, quando x tende para A. Se é possível tornar f de x arbitrariamente próximo de L. Então, vamos lá, vai. Desde que tomemos valores de x. Só que x tem que ser diferente de A, mas suficientemente próximo de A. Por esse grego contraditório? Não. Ó, é assim que a gente faz limite. Então, limite de uma função em relação a x, com x tendendo a A, se aproximando do valor de A. Mas ele nunca vai ser o valor de A. Tá? Então, a gente não calcula o limite no ponto. Tá? Não existe limite no ponto. É tendendo àquele ponto. Certo? Então, vai tender a ser esse valor. Então, quando tende, né, o meu domínio, lembra? O x é o domínio, o y é a imagem. Então, meu L aqui é o resultado do y, a minha imagem. Então, quando o x se aproxima do valor A, o y está se aproximando de que valor? É essa a pergunta. Tá? É assim que a gente determina o limite. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o desenho. Né? Então, aqui tem uma função, ó, f de x. Tudo bem? Então, ó, quando o valor de x, então vamos até colocar aqui, né? É assim. Aqui, quando for x1, certo? Ó, eu vou encontrar o meu y aqui de x1. Então, ó, esse daqui vai ser meu y1, certo? Quando eu tiver um outro valor de x, x2, então, ó, eu vou encontrar aqui meu y2, que é o f de x2, certo? O que é o limite, então? Ó, o limite, então, quando eu me aproximo de A, o que é esse A elevado a mais e A elevado a menos? Né? Então, ó, quando x tende a A, ó, quando x se aproxima de A. Então, você vai estar se aproximando do A pela direita, então por isso que é A elevado a mais. Ou pela esquerda, por isso que é A elevado a menos. Esse sinal de menos e mais não tem a ver com o sinal, com o valor do A. Não é sinal positivo ou negativo do A. É saber se eu estou me aproximando do A pela esquerda ou pela direita. Tá? Então, repara o que? Se eu me aproximo pela direita, ó, por exemplo, se o A aqui fosse 1, então quando eu estou me aproximando pela direita, qual é o número? Tipo assim, né? O último número antes do 1 seria 1,000001. Entendeu? Então eu não sei qual é esse número, não dá para dizer. Tá? Então, ó, este número bem próximo de A, ele tende a ter que valor de y? O L. Tende a. Então, quando ele tende a A, quando ele se aproxima de A aqui pela direita, o y, ó, eu vou me aproximando de A. Ó, eu vou me aproximando de A. O y também vai se aproximando do L. E quando eu venho pela esquerda, também, ó, eu vou me aproximando. Ó, o x vai se aproximando do A. Aí o y, ó, ele também vai se aproximando do L. Então, quando isso acontece, de eu estar me aproximando do mesmo valor pelos dois lados, é que existe limite. E ele vai ser L. Certo? Por isso que a gente diz que a função, ela tem que ser contínua, tá vendo? Ó, contínua, não tem interrupções, né? Ela não tem saltos para poder existir o limite e existir a derivada. Tá bom? Mas a gente não calcula no ponto, certo? A gente calcula se aproximando do ponto. Então vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Ó, seja f de x a função definida pelo gráfico. Intuitivamente encontre se existir. Então, ó, limite desta função, o x tendendo a 3 pela esquerda. Então eu venho aqui para o meu gráfico. Vamos entender o gráfico. Né? O que eu tenho aqui? Ó, esta aqui é a minha função, né? Função e função.
significa o quê? Ó? O 3 aqui é um divisor de águas. Então, ó, antes do 3, para x menor que 3, a minha imagem, ó, sempre vai ser menos 1. O meu y sempre vai ser menos 1. Essa parte aqui é uma função constante. Quando o meu x for igual a 3, ó, a minha imagem vai ser 1. E quando o meu x for maior que 3, ó, tá aqui em cima, a minha imagem, ó, o meu y vai ser sempre igual a 3. Também constante aqui. Certo? Então tá aqui. Eu venho lá do menos infinito, que aqui é o menos infinito, o x, eu venho até o 3. A imagem de todos esses x's vai ser sempre menos 1. A imagem para o 3 vai ser 1. A imagem para o x maior que 3, quer dizer, até lá o infinito positivo do x, vai ser sempre ó, y igual a 3. Deu para entender o gráfico? Então agora vamos responder essas perguntas aqui. Então o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Tá? Então, ó, menos 1. Por quê? Aí deixa eu pôr aqui, né? Então, ó, quando eu chegar por aqui, é o 3 elevado a menos. Tá? Por quê? Eu estou chegando pela esquerda. Se eu estou chegando pela esquerda, olha o que acontece. Esses valores de x, ó, eu vou me aproximando. Eu vou encontrando o y de que valor? Ó, menos 1. O mais próximo do 3 seria 2,999999. Encontra que possível imagem? Menos 1. Por isso, menos 1. Agora, e se aproximando do 3 pela direita? Então, eu estou chegando por aqui. Ó, tá? Por aqui, que é o 3 mais. Eu estou chegando pela direita. Então, ó, quando está aqui, eu encontro 3. Quando x é igual a 4, eu encontro 3. 3,5, 3. Ó, eu vou me aproximando do 3 e eu tendo a encontrar que valor de y? 3. Então, 3. Bem, para eu saber o limite do x tendendo a 3, eu tenho que ver chegando pela direita e chegando pela esquerda. E eles têm que ter o mesmo valor. Aqui, eles têm o mesmo valor? Não. Então, não existe. Tá? Essa é uma função não contínua. Porque ó, eu venho numa função contínua. Aí eu chego aqui, tem um buraco. Ao invés de eu só pular o buraco, que aí eu tenho um aqui, eu pulo o buraco e ela seria contínua. Então, a função é contínua, com exceção nesse ponto. Então, não teria problema, porque eu não estou calculando o limite no ponto. Né? Então, sem problemas. Mas aqui, eu não pulo o buraco. Eu vou para outra calçada, ó. Eu vou para o outro lado. Então, não é contínuo o movimento. Ó. Tá? Então, quando a gente tem saltos assim, não existe limite. Né? Agora, limite do x tendendo a menos infinito. Então, está para cá. Ó, o x está para cá, menos infinito. Ele vai encontrar que valor de y? Menos 1, porque é constante. Ó, vai menos 1 para o infinito negativo. Então, menos 1. Agora, o limite de f de x quando x tende a mais infinito. Então, vai para lá. Eu vou encontrar quem? O 3, já que aqui é constante. Então, eu vou encontrar o 3. Agora, limite de x com x, limite da função com x tendendo a 4. Aqui, nós temos que olhar para os dois lados, certo? Eu tenho que ver aqui, chegando pela esquerda e chegando pela direita. Então, ó, se eu estou me aproximando do 4, ó, pela direita, eu tendo a encontrar o 3 como limite. E me aproximando do 4 pela esquerda, ó, eu também tendo a encontrar o 3 como limite. Então, o limite da função com x tendendo a 4 existe, porque é igual para os dois, e vale 3. Vamos a mais um exemplo. Ó, vamos entender esse gráfico. Esse gráfico é uma função modular. Então, ó, eu venho, tá vendo aqui o x para cá, ele é negativo, então menos infinito. Né? Ó, ela é infinita para lá. Vem até aqui, sobe e vai infinito. Certo? Então, deixa eu marcar aqui,
Então, aqui eu tenho o menos infinito, aqui eu vou ter o mais infinito. Para o y, aqui para cima eu vou ter o mais infinito, e aqui para baixo o menos infinito. Bem? Então tá. Então vamos ver aqui. O limite, ó, da função com x tendendo a menos 2 pela direita. Tá vendo que esse elevado, ele não importa o sinal dele? Porque, ó, se eu chegar por aqui, eu vou chegar, me aproximar do menos 2 pela direita. Tá? É isso que está sendo perguntado. E se eu vier por aqui, eu vou chegar no menos 2 pela esquerda. Então, vamos analisar. Né? Então, ó, quando eu vou me aproximando do x igual a menos 2, o meu y tende a ser que valor? 0. Né? Por quê? Então, de novo aqui, né? Aqui não é o 0 a origem. Então, ó, 0. Aqui é 0 para o y. Então, ó, quando o x está se aproximando do menos 2 aqui, ó, vai ser 0. Né? Em questão de pontos, ó, quando o x for 0, o y é 2. Tá? Então, 0. Agora, qual é o limite quando eu estou me aproximando desse 2 pela esquerda? Ó, eu vou me aproximando e ele também vai descendo. Então, ó, quando eu estou aqui, qual é o valor que tende o meu y? A 0 também. 0. Então, existe o limite do x tendendo a menos 2? Existe. 0. Agora, qual é o limite dessa função quando o x tende a mais infinito? Mais infinito é para cá. Lembrando, ó, que o gráfico vai embora para cima. Então, ó, se o mais infinito para cá, eu vou encontrar o mais infinito aqui no y. Então, mais infinito. Mais um exemplo. Tem que visualizar gráficos para entender direitinho como isso funciona. Então, olha aqui. Eu venho crescendo até o 0, pulo o 0, tem um buraco, e continuo subindo. Tudo bem? Então, ó, quando o x é menos 2, meu y é menos 2. Aqui, no 0, 0 não existe o ponto. Né? Ó, quando for 1 é 1, quando for 2 é 4. Então, vamos lá. Deixa eu preencher outras coisas aqui. Então, ó, para cá é o menos infinito para o x, para cá é o mais infinito. Certo? Aqui para cima é o mais infinito para o y, e aqui para baixo o menos infinito. Né? Então, vamos brincar. Né? Então, ó, qual é a pergunta A? O limite da função quando x tende a 0 pela direita. Certo? Então, ó, eu vou me aproximar aqui, ó, do 0 pela direita. Né? E depois vai perguntar do 0 pela esquerda. Então, já deixa eu colocar aqui, né, o vermelhinho para fazer de uma vez só. Então, vamos lá. Ó, qual é o limite, né, quando x tende a 0 pela direita? Ó, quando x se aproxima do 0, o y se aproxima do 0 também. Se aproxima. Não está perguntando quando x vale 0, qual é o valor do y. Porque aqui, ó, não tem x igual a 0. Está uma bolinha aberta. Não existe. Tá? Quando ele tende pela esquerda, ó, quando eu estou chegando por aqui, ó, quando o meu x tende ao 0 pela esquerda, o meu y também tende a 0. Como esses dois limites são iguais, o limite da função do x tendendo a 0 vale 0. Agora, o limite da função quando o x tende a mais infinito, quando ele vem para cá, ó, eu vou encontrar mais infinito no y. O limite da função quando o x tende a menos infinito. Aqui é o menos infinito, ó, vai estar lá para baixo, né? Esse daqui está descendo, então vai ser menos infinito. O limite da função quando o x tende a 2. Então, ó, quando o x tende a 2 pela direita, ó, eu tendo a encontrar o 4. Quando o x tende a 2 pela esquerda, ó, eu também tendo a encontrar o 4. É o mesmo valor. Então, existe o limite, que é igual a 4. Outro gráfico. Vamos lá. Ó, aqui eu venho crescendo, pulo, desço e subo. Certo? Então,
vamos achar os mais infinitos menos infinitos. Então, ó, para cá é o menos infinito o x, para cá vai ser o mais infinito. Y para cima menos infinito e para baixo menos infinito. Então, no 2, né, que são as perguntas, chegando pela direita e pela esquerda. Então, ó, quando tende a 2, pela direita, é por aqui. Então, 2, positivo. Certo? Quando tende a 2 pela esquerda, é aqui. Então, vamos analisar. Ó, limite desta função, quando x tende a 2 pela direita, chegando pela direita. Ó, quando é 4, meu y é 4. Quando é 3, meu y é 1. Ó, quando eu vou diminuindo o meu x, chegando no 2, o y vai diminuindo até o 0. Então, deixa eu pôr o 0 aqui, né? Aqui não tem. 0. Então, 0. Agora, chegando pela esquerda. Ó, quando o meu x vale 0, é 0. Né? Quando o meu x está chegando no 1, ó, aí ele começa a descer. Quando o x está chegando no 2, ó, o meu y tende a 0. Então, se eu perguntar qual é o limite do x tendendo a 2, vai ser 0, porque esses dois são iguais. Agora, limite do x tendendo a mais infinito. Ó, eu venho para cá, eu vou encontrar mais infinito para o y. Agora, limite da função quando o x tende a menos infinito. Eu venho para cá, vou encontrar aqui embaixo menos infinito. Gente, vai ter exercício que quando o x está tendendo a menos infinito, o y vai dar mais infinito. Por quê? Ele está aqui, é um gráfico que faz assim. Tá? Então, não é regra, se eu tenho ao menos infinito, que seja menos infinito do limite. Tá bom? Tudo depende da regra. Limite da função do x tendendo a 1. Ó, eu me aproximando pela direita do 1, o meu y tende a 1. Eu me aproximando pela esquerda do x igual a 1, o meu y também tende a 1. Como são iguais, existe. Último exemplo gráfico. Né? Então, aqui, vamos lá, preenchendo. Então, aqui é o 0, certo? Aqui é o menos infinito para o x. Aqui é o mais infinito. Aqui é o menos infinito para o y. Aqui é o mais infinito para o y. Né? E é isso. Está falando de mais um pela direita e um pela esquerda. Então, vamos lá. Chegando no 1 pela direita. Né? E chegando no 1 pela esquerda. Então, vamos lá. Ó, o que acontece aqui, né? Em termos de gráfico. Eu estou subindo, certo? Para aqui. E este gráfico é desse jeito aqui. Tá? Como eu tenho esses tracejados, isso aqui são assíntotas. Tá? Significa que, ó, como que eu leio esse gráfico, né? Que, ó, esse gráfico está fazendo assim, mas ele nunca vai encostar no x igual a 1. Ele vai se aproximar, vai ficar no 1,00001, mas nunca vai encostar no 1. Né? E esse daqui, y igual a meio, também é uma assíntota. Significa o quê? Que não importa o valor do x que eu vou colocando, ele nunca vai ser meio para o y. Ele vai se aproximar do meio. Tá? Vai ser 0,50001. Tá? Já que meio é 0,5. Certo? Então, agora vamos responder aqui. Limite dessa função com x tendendo a 1 pela direita. Quando eu venho chegando aqui pela direita, comum, ó, eu estou me aproximando do 1. O que acontece com o meu y? Ele está indo, ó, lá para o mais infinito. Né? Então, mais infinito. Quando eu chego pela esquerda, ó, eu vou me aproximando, aí o meu y, ó, ele vai se aproximando do meio. Como são valores diferentes, significa que não existe limite do x tendendo a 1, porque não tem a continuidade da função, tem um salto, tem uma coisa totalmente diferente, tem uma quebra, uma ruptura muito grande. Tá? Agora vamos lá, limite dessa função com x tendendo a mais infinito. Ó, quando o x está indo lá para a direita para o mais infinito, ó, o meu y tende a ser cada vez mais próximo do meio. Cada vez mais próximo do meio.
Quando o meu x tende a menos infinito para cá, ó, eu vou encontrar o meu y também descendo, também indo para o menos infinito. Bem, os limites existem determinadas propriedades. Então, se eu tiver limite de f de x com x tendendo a a, e limite de g de x com x tendendo a a, né? E c sendo um número real qualquer. Olha a quantidade de... Tem mais na outra página. Bem, limite de uma constante vai ser sempre a própria constante. Porque, em termos de cálculo, eu vou substituir o x pelo valor do a aqui, né, na função e calcular o limite. Como não tem x para eu substituir por a, vai ser o próprio c. Tá? Esse daqui, as propriedades, elas dizem o quê? Se eu tenho uma soma, x ao quadrado mais 3x, eu posso calcular o limite de tudo junto ou calcular o limite só do x ao quadrado e depois só do 2x ou 3x, não lembro o que eu falei. Você pode fazer separadamente ou junto, o que ficar mais fácil para você, é permitido. Se você tem multiplicando uma constante, você pode multiplicar e calcular aqui, ou você põe a constante para fora, calcula o limite e depois multiplica, vai dar no mesmo. Multiplicação, mesma coisa. Eu multiplico e resolvo o limite, ou eu calculo o limite de cada um. Divisão é a mesma coisa, desde que o denominador fique diferente de zero. Vale para potência, eu posso calcular antes de resolver o limite, ou eu elevo a potência só depois de resolver o limite. Vale para raiz, vale para logaritmo, que é o ln, vale para cosseno, vale para seno, vale para funçãozinha exponencial de base I. Tá? Então, eu posso calcular já dessa maneira, ou eu calculo o limite primeiro e depois faço as devidas operações. Então, quando eu der numericamente para vocês encontrarem os valores de limites, vocês vão fazer o quê? A primeira coisa, eu não tenho gráfico de função aqui, é você substituir aqui os valores. Então, ó, quando eu tenho o limite assim, eu posso pensar nele separadamente. Ou é o limite de tudo junto, ou o limite de x ao quadrado, mais limite de 3x, mais limite de 5. Tá? Eu acho mais fácil calcular aqui tudo junto. Tá? Então, ó, tá vendo? Eu já venho direto para cá, eu prefiro isso. Então, eu vou substituir por 3. Então, eu vou escrever 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 5. Perceberam que o valor, é quando eu calculo o limite da constante, ó, é a própria constante. Tá? Agora eu resolvo. Né? Então, fica 9 mais 9 mais 5, 23. Calculei o limite. Tá? Então, se eu não tenho gráfico, eu vou calcular o limite. Eu vou substituir. Tá? Então, ó, exemplo do de baixo. De novo, como é uma divisão, você pode pensar separadamente. Né? Ou pensar tudo de uma vez. Né? Eu prefiro pensar tudo de uma vez. Viria já direto para cá. Então, eu colocaria, como é x tendendo a 3, 3 menos 5 sobre 3 ao cubo menos 7. Então, ó, 3 menos 5, menos 2. 3 ao cubo vai dar 27, que é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Menos 7, 20. Aqui dá para simplificar. Você tem que simplificar, é obrigação. Sempre a fração irredutível. Tá? Então, divido por 2. Dá 1, divido por 2 dá 10. Então, menos 1/10 a resposta. Tá? Então, ó, mais exemplos. Aqui, menos 2. Eu vou substituir. Né? Então, ó, raiz, eu poderia primeiro calcular aqui para depois tirar a raiz. Mas, ó, é a mesma coisa que fazer de uma vez, né? Menos 2 a quarta, menos 4 vezes menos 2 mais 1. Resolvendo, ó, vai ficar menos 2 a quarta, mais 16, menos 4 vezes menos 2, 8, mais 1. Então, aqui fica a raiz de 25, assim, resolvido. Agora, e aqui? Vou substituir. Vai ficar 1 ao quadrado menos 1, e 1 menos 1 vai dar 0 sobre 0. Isso daqui é uma indeterminação. Né? Por que é uma indeterminação? Ó, se eu tenho 0 vezes x igual a 0.
Matematicamente, eu faço x igual a zero sobre zero. Por que isso daqui é uma indeterminação? Presta atenção aqui, ó. Que número, que vai ser o valor do x, que número de x vezes zero dá zero? Alguém sabe me dizer? Qualquer número. Isso significa que o x pode ser qualquer número real. Porque 1 vezes 0 é 0, meio vezes 0 é 0, π vezes 0 é 0, menos raiz cúbica de 247 vezes 0 é 0. Então, qualquer número vezes 0 é 0. Por isso que x tem infinitas soluções, por isso que é indeterminado. Então, aqui está indeterminado. O que eu faço? Aí eu tenho que ter artifícios para conseguir resolver. Neste caso, ó, o que eu tenho aqui? Essa parte aqui, o x ao quadrado menos 1, é um produto notável. Tá? É o produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Então, se eu tenho a mais b vezes a menos b, a minha resposta vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Aí alguns, mas lá só tem x ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é 1 ao quadrado? Hein? Aqui eu não posso achar que tem o 2, quanto que é 1 ao quadrado? 1. Então, ó, nesse nosso exemplo, eu tenho o que aqui? Eu tenho, ó, x ao quadrado menos 1. Então, meu produto vai ser x mais 1 vezes x menos 1. Então, eu fatorei. Fatorar é você transformar em multiplicação. Então, ó, eu posso escrever desse jeito. Gente, enquanto eu não substituir o x aqui por 1, eu não posso parar de escrever limite. É a mesma coisa de que eu não querer pôr raízes, só colocar os números. Mas aqui está dizendo que é a raiz que eu quero calcular. Então, você tem que ir escrevendo o limite até substituir. Tá? Agora, olha o que vai dar para fazer. Eu consigo simplificar aqui. Então, ó, dá para cortar. Então, fica limite de x mais 1. Certo? Porque a ideia de fatorar é para a gente poder simplificar. E aí, eliminar o zero do denominador. Se eu eliminar o zero do denominador, está tudo certo. Né? Então, agora eu substituo. Então, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Encontrei meu limite. Né? Então, ó, exercícios. Vocês têm esta função aqui para fazer. Tá? Dá pausa no vídeo e faça o exercício. Acabou? Aperte play para assistir a correção. Certo? Então, ó, qual é o limite de f de x? Não, está dizendo é verdadeiro ou falso, desculpa. Quais das seguintes afirmações sobre a função y f de x ilustrada a seguir são verdadeiras e quais são falsas? Está dizendo, limite de f de x com x tendendo a zero existe. Então, eu olho aqui, x tendendo a zero. Se eu chegar pela direita, o y também tende a zero. Se eu chegar pela esquerda, o y também tende a zero. Então, verdade. Certo? O limite de f de x quando x tende a zero é zero. Verdade, nós acabamos de ver isso. Limite de f de x quando x tende a zero é igual a 1. Não é. Porque, ó, é limite quando x tende a zero, não quando x é igual a zero. A imagem do x igual a zero é 1. Mas limite não é a imagem do ponto. É a imagem chegando no ponto, pela direita e pela esquerda. Tá? Então, essa é falso, porque aqui a resposta certa é zero. Ó, limite de f de x com x tendendo a 1 é 1. Então, vamos lá. Tá aqui. 1. Chegando pela direita, ó, o meu y tende a 0. Chegando pela esquerda, ó, o meu y tende a menos 1. Como são valores diferentes, ó, aqui eu tenho um saldo. Como são valores diferentes, não existe o limite. Então, é falso. Bem, nós acabamos de ver que não existe o limite, né? Então, ele também não é igual a zero. Falso. Próximo exercício. Calcule esses limites. Então, vocês vão pôr, aqui vocês vão, a princípio, substituir. Né? Vocês vão encontrar esses resultados. Se tiver ok, beleza. Pause, resolvam
e vejo a correção depois. Voltamos! Então vamos substituir por 1/3. Então vai ficar 3 vezes 1/3. 3 é sobre 1. Então aqui dá para simplificar, ó. 3 por 3. Então esta conta aqui dá 1. 1 menos 1, 0. Certo? Aqui, professor, onde já se viu botar cosseno? Eu não sei nem que diacho é isso. Bem, vai ter que começar a se acostumar. Vamos substituir por π. Cosseno de π sobre 1 menos π, porque aqui embaixo não tem x. Cosseno de π é cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, fica menos 1 sobre 1 menos π. Este sinal de menos aqui, a gente põe aqui na frente da fração. Então, fica menos 1 sobre 1 menos π. No g, vamos substituir por 0. Então, 2 vezes 0 menos 8 elevado a 1/3. Aqui vai dar 0. 1/3, isso daqui na propriedade de potenciação, significa que eu quero calcular a raiz cúbica dessa resposta aqui. Então, vai ser raiz cúbica de menos 8, que dá menos 2. Próximos. Ó, estão aqui as respostas. Então, de novo, pause. Voltamos. Vamos lá, vamos substituir. Primeiro, a gente sempre substitui, gente. Né? Então, vai ficar ó, 2 mais 4 sobre 3 vezes 2 menos 1. Dá 6. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. 6 quintos. Perfeito, né? Agora no P. Substituindo, ó, que é o limite desta função, quando h tende a menos 1. Substituindo, ó, menos 1 ao quadrado dá mais 1. Mais 1 menos 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Indeterminação. Então, de novo, vamos trabalhar fatoração. Ó, eu olhando aqui, eu já enxergo que aqui é 1 ao quadrado. Então, ó, o meu produto notável aqui embaixo, certo? Então, aqui, ó, então eu tenho aqui, vamos escrever aqui para vocês verem, o h ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, vai ser h mais 1 vezes h menos 1, que é o que eu coloquei aqui em cima, que é o substituído. Aqui, a gente pode simplificar h mais 1 com h mais 1. Então, vamos calcular só o limite de h menos 1, com h tendendo a menos 1. Substituindo, menos 1, menos 2. Certo? Então, gente, ó, nossa próxima videoaula vai ser sobre limites laterais. O cálculo, que a gente viu os limites laterais só trabalhando graficamente, né? Olhando pelo gráfico. Tá? O que está escrito aqui? Como você consegue ler isso? Não tem figuras. Entendeu? Os nossos, por exemplo, é só letrinha. Matemática quase que com letrinha. Até a nossa próxima aula. Tchau!